Amigos queridos, nós convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento no Evangelho de Jesus, a sentir de bem perto a presença honrada e amiga dos seus mensageiros, abnegados servidores que vieram ter conosco nesta manhã de luz, para desprenderem de si mesmos as doçurosas vibrações do amor a nos abastecer, que vieram nos trazer a luz do entendimento da verdade, o conforto íntimo, a esperança de dias melhores para todos nós. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus, pedimos humildemente que sejamos amparados, fortalecidos nos ideais de servirmos em Seu nome, Senhor. E permita, Mestre, que nesta manhã vibremos em benefício de todos os nossos irmãos em humanidade, para que despertemos para o amor e para a verdade. Sê conosco, Senhor, que estes espíritos amigos, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nossos corações a receptividade necessária. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós estamos no item dos escândalos, buscando compreender o que o escândalo reflete a justiça de Deus, né? Então diz assim o Evangelho: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É importante a gente entender por que é importante vir o escândalo. Porque tudo o que está retido em nós, contrário às leis de Deus, vai surgir, vai aparecer. Precisa aparecer. Por que precisa aparecer? Porque nós estamos dentro de leis evolutivas inexoráveis. A lei do progresso, ela é uma força que nos conduz à revelia da nossa vontade. Então, aquilo que nós pensávamos esconder, as nossas más paixões, as nossas transgressões, chegará um momento que ela se expressará. Muitas vezes pode se expressar através de enfermidades do corpo e da mente. Pode se expressar através de processos expiatórios. Pode se expressar através das provações, mas ela vai se expressar, porque nenhum mal ficará retido em nós, motivo pelo qual Jesus disse que se sua mão é motivo de escândalo, cortai-a, assim os seus pés, os seus olhos. Extirpar de nós o mal é o imperativo da lei, e isso é uma questão de tempo. Agora, ai daquele por quem o escândalo vier, ou seja, nós não avaliamos e precisamos avaliar que nossos atos geram consequência. E que nenhum de nós ficará isento da consequência dos atos, porque é assim que nós vamos sentir em nós o mal que fazemos. Porque o estado consciencial da humanidade de agora ainda é esse. E por que é necessário nós arcarmos com a consequência dos nossos atos?
para que nós tenhamos responsabilidade no uso do livre-arbítrio. E esse outro item do Evangelho, que é o que nós estamos, o item 13, é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão, deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É uma consequência da imperfeição, mas nós podemos não fazer o mal. A opção de não fazer o mal ou de fazer o bem é nossa. Mas a gente poderia dizer, e a gente sempre diz diante das provas e das adversidades do caminho, nós pedimos para não passarmos pelas dificuldades, porque nós temos muito medo de sofrer a consequência dos nossos atos. Então nós vamos fazer uma lição aqui do Livro da Esperança, é bem interessante, que fala sobre essas provas, e está dizendo desse mesmo item do Evangelho, vai dizer assim: Deus, soberanamente justo e bom, através das suas leis, conduz-nos a arcar com a consequência dos nossos atos. Nos conduz. Isso é um fato inconteste. Mas por que será que Deus age assim conosco, quando Ele poderia, por misericórdia, suprimir as nossas dores? Nós pensamos assim. E vamos entender isso nessa lição do Emmanuel. Ele faz uma analogia com o pai comum da terra, né? Então, imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido, retirar o filho de todos os reveses do mundo. Então ele fala: você é um super pai, eu vou tirar você de todas as dores do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva, esse filho seria mantido em sistema de exceção. Então existe a lei para todos, mas esse filho era um regime de exceção. Qual era a exceção? Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, a criança descansaria na estufa durante a fase do berço, ou seja, uma casa com climatização absoluta, na fase infantil. E se posto esse cavaleiro a perigos, a vicissitudes, mal terminada a infância, iriam morar numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Nós vamos tirar das grandes cidades, que tem muito perigo, que tem muito isso. Vamos mudar para uma cidade bem pequena, você não vai sair de casa, eu vou te dar tudo que você precisa, e todos os mimos você vai receber, mesmo que você não faça atos bons. Não frequentaria qualquer educandário, não iria para a escola, porque, a fim de aturar professores austeros, sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível, seria alfabetizado no reduto doméstico. Apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Olha que maravilha, né? Tudo de bom. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas. E desconheceria todo o noticiário das mídias, para não recolher informações que desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência, inaptidão absoluta. Nós estamos falando que se Deus nos poupasse dos reveses da vida,
como muitas vezes os pais querem nos fazer, como nós estaríamos hoje? Despreparados, frágeis, inseguros, chega na vida adulta com comportamento ainda adolescente. Então, chega porém o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta do lar, tangido pela necessidade. O moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Então, esse filho já está adulto e agora ele precisa ir para o mundo. Mas como que ele vai enfrentar o mundo? Homem feito sofre o conflito da readaptação. Não se adapta, tem medo de tudo, não foi preparado para nada, não passou nenhuma dificuldade. Sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido. E o filho acaba enxergando insânia e crueldade no pai. O pai que quis poupar o filho de tudo, como é visto pelo filho quando o filho tem que ir para o mundo e não consegue sair de casa, conversar com alguém, enfrentar dificuldade, tomar iniciativas. Ele vai sentir que o pai foi para ele insano e cruel. Olha que interessante. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. E agora para nós, os pais humanos, dificuldades e lutas semelham a materiais didáticos na escola da vida. É importante deixar que os filhos, desde a primeira infância, arquem com os seus escândalos, com a consequência dos seus atos. Isso é necessário, é importante para dar fibras morais para o espírito. Quando nós precisamos de uma ajuda, de qualquer natureza, a quem buscamos? Sempre aqueles que passaram muitas adversidades, sempre aqueles que são muito experientes, que já sofreram, que já superaram. São estes que nós procuramos, porque estes aprenderam com a vida. Então, as dificuldades semelham a materiais didáticos. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade não é bom. Ingenuidade é para bebê. Chegar na vida adulta ingênuo é um despreparo. Então, a ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, diz Emmanuel, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra no primeiro golpe de vento. O ingênuo é o espírito despreparado. Então, se ele vai para o mundo, porque chega uma hora que os filhos vão para o mundo, eles poderão chegar no mundo despreparados. Porque a pretexto de nós não suportarmos a dor do outro, nem a nossa própria dor, queremos evitar que o espírito passe pelas experiências. É muito interessante, os pais não estão só poupando os filhos, estão poupando a si mesmos dos dissabores, das preocupações, quando um filho passa dificuldades, quando um filho adoece, quando um filho apresenta uma reclamação dos seus professores, dos seus colegas do mundo, ele precisa não ser poupado disso, mas criar condições para superação. Então, é importante nós entendermos nesse capítulo que
Por que é que Deus, através de leis, permite que soframos a consequência dos nossos atos? Para isso. É como um filho, que se ele não for preparar na forja do bem e da verdade, ele não está pronto para a sua reencarnação. Quantas pessoas têm inseguranças? Quantas pessoas têm medos? Quantas pessoas se sentem despreparadas para as coisas práticas da vida? Esse não é um processo de Deus, é um processo dos homens, porque Deus nos coloca em condições para que nós possamos estar a cada dia fortes na superação das nossas experiências. Esse tema, amigos, do escândalo, merece muita reflexão, porque todos nós um dia vamos passar por isso. Alguém vai nos pegar, entre aspas, numa situação que não é a mais confortável e nós vamos nos sentir muito mal. Isso vai acontecer com todos nós, por quê? Porque somos imperfeitos. Nós não fazemos tudo certo. Há muitas coisas que nós fazemos que são contrárias às leis. E que o escândalo vai ser necessário. E quando o escândalo chegar, o que vai ser de nós? É sobre esse aspecto que eu gostaria de trazer a reflexão de hoje. Porque nós temos que nos preparar para o ajuste com a lei. Nós temos que nos preparar para que nós possamos aproveitar a corrigenda. Porque o escândalo vem para que tenhamos a oportunidade de corrigir. E quando alguém aponta o escândalo, quando nós não estamos prontos o suficiente para mudar, o que nós falamos? Nós condenamos aquele que trouxe o escândalo, sem compreender que o escândalo só veio porque trazemos dentro de nós algo que precisa ser modificado. E aí nós gastamos toda a nossa energia para odiar aquele que trouxe o escândalo, quando é alguém, no lugar de gastar toda a energia para modificar o motivo do escândalo em nós. E quando nós gastamos toda a energia para combater alguém que trouxe o escândalo, nós estamos revelando que não temos nenhuma disposição para mudar. Apenas vamos nos tornar mais, entre aspas, espertos para não sermos pegos outra vez. Então, mas o escândalo ele pode acontecer conosco não porque alguém nos traz, porque sempre é melhor nós nos ajustarmos na reencarnação que nós erramos. Se nós vamos deixar para a próxima, o escândalo não será revelado por ninguém. A própria reencarnação vai revelar o escândalo, como nós temos visto nesses dias todos do Evangelho. Então, e como Jesus nos disse, então, se eu usei os olhos para me comprometer diante das leis divinas, talvez eu precise nascer cego. Se eu abusei do que eu ouvi, talvez eu precise de um movimento de surdez. E assim sucessivamente. Mas, e aí que é o escândalo, né? Porque ninguém se sente bem com as suas faculdades temporariamente limitadas. Seja a inteligência, seja
a parte física, seja o que for. E aí nós trouxemos uma lição extraordinária, amigos. Porque se a gente entender, talvez a gente se salve. Talvez a gente não precise mais passar por isso. Essa lição, esse texto, está no Justiça Divina, chamado Exames. Então ele diz assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. Vamos parar nessa frase. O que será que Emmanuel está querendo nos dizer? Que a dor é um agente de fixação. Vamos pensar. Quando eu estou doente, e todos nós adoecemos, quando eu estou doente, como eu me comporto? Vamos dizer que quando eu fico doente, eu fique num estado de irritação total. Ou seja, eu me torno uma pessoa insuportável. Porque tem gente que é assim, né? Quando adoece, coitado daqueles que estão ao redor. Tem ou não tem? Tem. Então, às vezes nós vamos adoecer por um motivo de escândalo. Às vezes a doença vem, o câncer vem, uma doença degenerativa vem, algo que vai agravar, vem, porque aquilo é o escândalo agora para mim. Só que Emmanuel está dizendo que é na hora da dor que o agente divino fixa em nós aquilo que nós somos. Então, se eu, no estado de doença, me irrito ao último, o que eu estou fixando? O que eu estou fixando? Alegria? Eu estou fixando intemperança. Eu estou fixando raiva. Eu estou fixando inconformação, rebeldia, revolta. Porque a dor fixa na memória e na alma o que nós estamos sentindo. Se eu faço uma coisa errada e alguém me delata, e eu olho para aquela pessoa e falo, eu te odeio, no lugar de eu falar, bom, já que todo mundo já sabe, deixa eu mudar, porque eu não quero mais passar por esse vexame, eu não quero mais passar por essa vergonha, eu não quero mais passar por essa situação, deixa eu mudar. E no lugar de eu falar, deixa eu mudar, eu falo, eu te odeio. Na hora do escândalo, é uma dor. E eu estou fixando o quê? Na hora do escândalo. O que eu estou fixando? O ódio. Estou fixando o ódio. Se eu tenho um revés financeiro, porque numa outra existência eu retirei dos cofres públicos o dinheiro da merenda escolar e agora estou numa existência que vou precisar passar uma penúria material, onde eu não tenho como alimentar direitos meus, na hora que eu estou passando por aquilo, que é uma dor, que é um sofrimento, o que eu vou fixar? Eu posso fixar, mas que governo é esse? E me revoltar contra o sistema. Eu posso, como o que fez com que eu tivesse naquela situação foi um estado íntimo de desonestidade, justificar que eu posso retirar algo de alguém de novo outra vez, porque agora eu estou passando necessidade. Eu vou fixar o quê? Desonestidade.
E eu poderia fazer diferente. Eu poderia, nossa, diante dessa dificuldade, que é de ordem financeira, e que talvez seja o principal problema do espírito que eu sou, talvez seja o principal entrave da minha evolução, já que eu estou enfrentando um problema financeiro, deixa eu agir com extremada honestidade, porque ao acaso não é. Então, compreender essa frase, que é na hora da prova e da dor que eu fixo no espírito que eu sou, os elementos que vão me sanear ou me complicar de vez. Então, olha a grandeza desse entendimento. Todos nós sabemos o que nos desequilibra, não é verdade? Todos nós sabemos. Quando a gente fala assim, ó, se eu passar isso, pronto, gente, sai de perto. Sai de perto. Porque eu vou me desequilibrar. O que significa isso? Nessa área, o meu comprometimento é total. Nessa área, há milênios, eu venho agindo contra a lei. E se eu for testado de novo, eu caio outra vez. Porque eu não entendo que a dor fixa. Quais são os nossos pontos vulneráveis? Que se alguém chegar ali, pronto, acabou. Né? Há pessoas, por exemplo, que não conhecem a palavra perdão. Se alguém fizer alguma coisa para ela, acabou. Está morto. E perseguido. Então, o que significa? O espírito tem um nível de orgulho que ele se compara a Deus. Ninguém pode fazer nada para ele. Porque se fizer, aguarda, que a vingança vem a galope. Então, quando alguém, a meu ponto de fragilidade pode ser, ninguém faça nada contra mim. Porque se fizer, o que eu vou fixar é terrível. Então, vamos analisar a nós mesmos e ver assim, qual que é a minha fragilidade? Qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Qual que é o ponto que eu falo, não chega aqui não. É nesse ponto que eu tenho que escancarar para todo mundo, falar, gente, ó, meu problema, vamos dizer que fosse com o perdão, meu problema é com o perdão. Se vocês fizerem um malzinho para mim, me ajuda. Porque talvez eu risque vocês da minha lista de queridos. Me ajuda, aproxima, faz alguma coisa, porque eu sou doente. Eu trouxe essa doença. E dessa vez eu gostaria de resolver. Prega um cartaz, põe no carro. Sabe aqueles negócios que anuncia? Põe no carro, sai por aí, falando qual que é o seu problema, né? Põe na mesa de trabalho, põe na geladeira, põe em todo lugar, para que as pessoas percebam que você é um doente. Porque é assim que nós somos. Nós somos um doente. E precisamos de tratamento, mas as pessoas precisam saber da nossa enfermidade, para nos auxiliar. E aí ele continua. É tão espetacular essa lição, que estou falando para mim mesmo, viu, gente? Eu estou falando é para mim. Se alguém aproveitar é bom, mas... Então vamos lá. O sofrimento é o fotógrafo oculto. Ontem a gente falou sobre isso, que nada do que a gente fala, nada do que a gente faz, deixa de ser, pelo universo,
fotografado, filmado em 3D, 5D, 10D, todos os Ds. Está tudo no éter. Um dia a gente vai olhar para aquilo e vai corar. Não acredito que era eu. Não acredito, que vergonha. Fui eu? Não acredito, né? A misericórdia divina é tão grande que não deixa a gente ter acesso às coisas muito graves do passado. Não nos permite acessar essas fotos, esses filmes em todos os Ds. Porque a gente não suportaria de culpa. Mas o que Emmanuel está dizendo é que o sofrimento é um fotógrafo oculto. Fotografa a intimidade. O que está acontecendo por dentro. Porque muitas vezes nós temos uma habilidade de disfarçar no último um sofrimento. E a gente faz cara de paisagem e age que nem cobra, enrola e fica esperando o bote. Mas nós não somos mais cobra. Nós somos espíritos. Nós somos luzes. Não precisamos mais agir assim. Então, e ele continua. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-nos a descoberto. Então, quando nós estamos em dor, num processo de dor, fica estampado, por mais que a gente queira esconder, fica estampado para todos, encarnados e desencarnados, as nossas fragilidades. Porque a gente não pode esquecer que nós somos inteligentes e os outros que nos cercam também. Quando uma pessoa está em sofrimento e dá piti, a gente tem inteligência para entender o que está acontecendo com ela, por que ela está dando, está se mostrando daquela forma. A gente tem inteligência para analisar e falar, nossa, olha, a criatura está nisso ainda. Nós temos. Por que será que o outro que está nos enxergando no momento da crise não tem? É nessa hora que nós ficamos extremamente evidenciados. É na hora do escândalo que a gente se evidencia. Então, por exemplo, a perda de um ente querido. Parece que isso não tem nada a ver com escândalo, não é? Como assim? Perder um ente querido tem a ver com escândalo? Vamos dar um exemplo? Vamos pensar assim, aquelas pessoas que são apegadas nos outros, no nível último. Ninguém pode morrer, porque se morrer a pessoa se mata. Tem gente assim? Se perder um filho, acabou. A pessoa acabou, nunca mais se recupera. Perdeu o marido, acabou, não tem mais chance. A pessoa foge da realidade. Tem gente assim? Tem. E aí ela programa a pessoa, aí quando a gente fica sabendo da notícia, mas logo com aquela pessoa, que Deus é esse, que logo com aquela pessoa vai perder o único filho? Então, deixo de acreditar em Deus. Deixo, como a Célia está colocando, assoprando aqui maravilhosamente para mim, deixo de acreditar em Deus. Porque a forma que eu tenho de amar é doente, é apegada. O outro é meu, o outro é meu e ninguém é de ninguém. O nosso amor tem que ser libertação. Eu não sou de ninguém, aqui alguém é de alguém. Ninguém me comprou na feira por R$10. Eu não sou de ninguém, eu sou de mim mesmo. Né? Eu sou do Pai. Eu não pertenço a ninguém.
E se alguém quiser me amar, que me ame com liberdade, não me prenda, porque ninguém suporta isso, né? Ninguém suporta isso. Aí a gente não sabe amar e chama isso de amor e precisa passar por inúmeras perdas para entender o que é o verdadeiro sentimento. Aí vem a prova, porque eu tenho que entender que aquele filho partiu, e às vezes aquele filho é anos-luz na frente da minha evolução, e ele partiu daqui para Júpiter. Ele partiu daqui para outra esfera, porque ele era muito melhor. Ele não precisava mais ficar aqui. E às vezes isso acontece, mas o meu filho ele era tudo, ele era inteligente, ele era bom, ele era sorridente, ele era honesto, ele era tudo. Então, não precisava mais ficar aqui. Agora ele foi para um mundo muito melhor que o nosso. Não, mas eu queria ele comigo, mesmo que ele sofresse aqui. Então, esse espírito precisa passar por isso, para se libertar dessa forma equivocada de amar. E aí, na hora que acontece, o que ele fala? Vou me matar. Matei Deus, Deus não existe. Aí ele começa a demonstrar que é isso que essa lição está falando, e que a gente vai gastar uma semana para falar sobre ela, que é isso que essa lição está dizendo, que é uma fotografia do que há oculto em nós. Aí a gente vê o nível de fragilidade. Aí a gente vê quão distante do bem está aquele espírito. Porque é na hora da dor que a fotografia bate, pá, com flash e tudo mais. Então vamos refletir sobre isso. Amanhã a gente continua. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender, Senhor, as lições de vida eterna, que sejamos espíritos prontos para olhar para nós mesmos e desviarmos a atenção das dificuldades alheias, para fixar em nós o trabalho conosco mesmos, nos tornando espíritos mais lúcidos, mais amorosos, mais dispostos ao bem e à verdade. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, porque estamos aprendendo com o seu evangelho de amor a nos tornarmos espíritos melhores. Fortalece-nos, ampara-nos, para que na hora da dor, Senhor, possamos oferecer a melhor versão de nós mesmos, nos socorrendo com aqueles que nos amam e nos fortalecendo com Deus nosso Pai. Abençoa nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que possamos nos tornar espíritos melhores. E todos aqueles, como nós, que nascemos no Brasil, possamos exercer as nossas tarefas, nossas mínimas tarefas, com o melhor que temos, no nosso lar, no ambiente de trabalho, no templo que escolhemos para a nossa fé,
onde quer que nos encontremos. Que possamos ser amigos dos amigos, compreensivos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.